E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente fala sobre o 6º episódio de Sankaku Madono Sotagawa wa Iyoru. E finalmente vocês vão entender um pouco, porque eu sempre falava ao longo dos episódios que logo vocês entenderiam um pouco do passado do Hyakawa, por que ele tinha aquela personalidade, agia daquele jeito, o que ele queria dizer sobre o destino quando ele fala do Mikado. Então a gente vai entender um pouco mais disso, como surgiu a relação dele com Hanzawa. Então é um episódio excelente. Gostei da adaptação, né? Eu gostei de como eles adaptaram, pularam algumas coisas mais episódicas do mangá pra chegar até aqui. Então, pra começar isso, eu já vou te pedir aquele like no vídeo, porque ajuda bastante o canal. Já se inscreve aí pra acompanhar os próximos vídeos dos outros episódios. Se você é novo por aqui, então ativa o sininho pra não perder nenhum dos próximos vídeos. E já me segue lá nas redes sociais. Eu sou @guto no Twitter e no Instagram. E por lá, além de eu falar de outras coisas, eu sempre vou atualizando vocês do que eu tô fazendo, lendo, assistindo, então me acompanha por lá. E agora vamos falar finalmente sobre esse episódio que explica muita coisa e mostra pra gente o passado tenebroso do Hyakawa. O episódio começa com Hanzawa em um encontro com uma mulher que aparentemente ela é filha de alguém que ele prendeu, de um antigo criminoso, né? Nessa história a gente entende que este homem, este criminoso, ele é alguém que cometeu assassinato e em seguida o suicídio. E essa mulher, ela fica se questionando se nessa história toda ela é vítima ou se ela é agressor, né? Ou se ela é criminoso, porque ela é da família de quem fez aquilo e ela tá em luto pela perda dele, mas ele é o criminoso. Então ela fica se questionando sobre isso o tempo inteiro e ela tá insegura sobre isso. Dá pra ver na expressão dela, o que é um trabalho bem legal da direção aqui, de conseguir transmitir essa expressão vazia e insegura dessa mulher. O Hanzawa, durante a conversa, tranquiliza ela, dizendo que ela não é nem vítima nem agressor nessa história. Aquela história não é sobre ela, são as escolhas do pai dela. Enquanto essa conversa acontece, em paralelo, o Hanzawa, ele traz pra gente algumas lembranças de uma conversa semelhante que ele teve com um jovem rapaz de cabelo loiro que a gente já reviu no episódio anterior, que é a versão jovem do nosso amado Hyakawa. A conversa dele e as inseguranças são muito parecidas. Ele não sabe se ele é vítima ou agressor em algo que aconteceu perto dele, que a gente já vai saber mais pra frente o que foi, tá? Mas não define ainda, ele tá se perguntando, né? Na real, o Hanzawa pergunta pra ele se ele é vítima ou ele é agressor ou ele é o criminoso naquela história. Mas ele também não consegue responder isso, ele não entende isso. Ambas as conversas, né, tanto a do passado quanto essa agora com a moça, elas levam a gente a um caminho que vai mostrar o que o Hyakawa queria dizer quando ele falava que o Hanzawa ele não acreditava nas coisas. O Hanzawa, ele não acredita em nada, ele não acredita em sorte, ele não acredita em espíritos, maldições, nem nas pessoas ele acredita. Na conversa atual, isso permite ele a dar força e alguns conselhos decentes pra moça, né, pra que ela possa lidar com tudo que ela tá vivendo, que inclusive tem a questão de um homem, coisas que ela tem visto, né, uma figura escura que ela tem visto, que tem meio que dominado ela no trabalho dela, mas que quando ela tá perto do Hanzawa, ela parece se sentir mais segura. E já com a conversa antiga com o Hyakawa ele fica contente e curioso, porque ele percebe que o Hanzawa, ele não acredita em nada. Normalmente as pessoas não acreditam em uma coisa, mas em outra sim, e o Hanzawa não tem disso, e que ele funciona praticamente como um veneno, não um remédio, mas como um veneno para as coisas ruins. Ele é comparado inclusive a um inseticida, tipo, como se fosse algo que conseguisse espalhar essas coisas, como se fosse algo que conseguisse acabar com essas coisas em volta dele. Todo esse dom de não acreditar nas coisas permite ao Hanzawa tranquilizar a moça, enquanto o Hyakawa fica empolgado de conhecer alguém assim. É incrível alguém que não acredita nele, mas ele entende que o Hanzawa não é a pessoa do destino dele. Mais pra frente a gente já entende o que significa pessoa do destino do Hyakawa, mas ele quer manter o Hanzawa sempre por perto, porque é incrível e é acolhedor ele ter alguém que não acredita nessas coisas perto dele. A gente continua acompanhando o Hanzawa, que chega em casa e encontra a esposa dele e ela tá empolgada com um bilhete de loteria, que ela acredita que dessa vez é a chance dela ganhar. E o Hanzawa fala então que ela é a única pessoa em quem ele acredita. Ela é uma pessoa normal que tem suas esperanças e acredita
acredita na sorte, e pro Hanzawa aquele é o único ser no qual ele realmente acredita, que se ela tá dizendo que ela vai ganhar, então ela vai ganhar pra ele. Eu acho que isso é uma forma linda e muito romântica de definir o relacionamento dos dois. Então a gente acompanha mais um pouco da conversa do Hanzawa com o jovem Hyakawa, que agora vai mostrando um time skip pra gente, onde esse Hyakawa foi envelhecendo, foi crescendo, né? E ele de criança para adolescente e agora pro Hyakawa adulto, onde esse processo ele explica pra gente que quando ele foi conhecendo, conversando com Hanzawa, ele foi aumentando o vocabulário dele, conhecendo novas palavras. E que conhecer novas palavras, de novas formas de entender as coisas, permitiu a ele colocar os pensamentos no lugar, entender muitas coisas, e que isso era incrível. Ele começava a entender o que estava acontecendo com ele no passado, e ele percebe uma coisa, que na época ele estava muito mal e ele quebrou, mas na real, pensando bem, ele já estava quebrado quando tudo aconteceu. E agora a gente vai voltar para esse passado e entender o que foi isso que aconteceu. A gente tá em uma espécie de associação, de centro místico, né, onde eles fazem uma espécie de poder de imposição de mãos, e a gente vê as pessoas que acompanham, visitam aquele lugar, pessoas crentes nesse poder. Uma dessas mulheres, ela é a mãe do Hyakawa, só que ela trata o Hyakawa da mesma maneira como a mãe da Erika trata ela. A diferença é que ela tá ali fazendo parte de todo esse culto que foi criado, né, que a gente acabou de ser apresentado. O responsável por este poder de tirar as coisas ruins com a mão é o jovem Hyakawa, que tá preso em uma sala sem acesso a nada. Ele fica preso ali o dia inteiro, ele tem direito a comidas nada legais, ele queria comer carne, tomar suco, algumas coisas diferentes, açúcar, e ele só tem direito a comer legumes e frutas que são cultivados pelas próprias pessoas, porque segundo a mulher que acompanha ele constantemente, o resto das coisas tem muito veneno. Então a gente entende como funciona a vida dele. Ele tá ali, preso ali dentro, onde ele vai recebendo pessoas e ele tira as dores e maldições dela com a mão. Como ele faz hoje em dia, ele exorciza elas, mas ele recolhe aquilo, né? Ele basicamente tira da pessoa. A mulher que acompanha ele é uma senhora que diz também ter um dom, que ela consegue enxergar as coisas, e que os dois são muito especiais por causa disso, e que eles precisam usar o poder deles dessa forma, que eles são o destino dessas pessoas. Essas pessoas vêm atrás da pessoa que vai curar eles, e essa pessoa que vai curar eles é o destino delas. Então, através de um time skip, a gente entende que passaram-se anos e anos onde o Hyakawa pedia coisas simples, ver a mãe dele tomar um suco, coisas idiotas que uma criança e um adolescente normal gostariam, e ele nunca tinha acesso a nada. Tudo que ele podia era viver naquele lugar, tirando a maldição das pessoas e sempre tendo alguém com ele, fazendo acreditar que ele era uma pessoa muito especial, que eles eram. Até que chega um dia em que o Hyakawa já tá mais velho, né? Ele já é um adolescente ali, deve ter em torno de uns 15 anos, eu não lembro se isso fala no mangá, mas aqui no anime não explica bem a idade dele. Então ele tem ali em torno de 15, 16 anos, e ele é basicamente o que a criação dele permitiu, né? Ele é um rapaz de pouco tato social que viveu esse tempo inteiro ali para curar outras pessoas. Um dia ele fica sozinho com um homem para curar ele, e ele fala sobre a mulher também. Ela fica dizendo que nós somos especiais, mas é mentira, ela não tem dom nenhum. Quem faz tudo aqui sou eu. E quando ele tá com este homem para curar ele, ele começa a escutar: eu te amaldiçoo, eu te amaldiçoo, eu te amaldiçoo. E ele vê as coisas naquele homem dominando cada vez mais ele. Então a gente tá entendendo aqui como é que era o processo da coisa. Lembra quando eu expliquei pra vocês como as maldições funcionavam? Então, essas pessoas, elas faziam mal ou amaldiçoavam outras pessoas. Então, elas iam pro Hyakawa pra se recuperar, pra se curar, e o Hyakawa tirava aquilo deles. É como aquelas armadilhas que a Erika e o Sensei criavam,
sabe? Onde eles jogavam uma maldição, elas iam se proliferando e depois eles absorviam elas para usar. E basicamente aqui o Hyakawa tirava isso de pessoas, né? Tirava esse mal que a Erika explicava pra gente na metáfora do lixo, de como eles se sujavam quando eles jogavam o lixo fora, basicamente isso. Então, o Hyakawa percebe aquilo, fica curioso, porque ele não entende, ninguém nunca explicou nada pra ele, e aí um grande desastre acontece. Quando a mulher entra na sala, aquele homem morreu, e o Hyakawa se sente revigorado. Ele começa a dizer, eu te amaldiçoo, eu te amaldiçoo, eu te amaldiçoo, porque aquilo parece ter dado mais gás, mais energia pra ele, e ele sabe que pode atender mais gente, ele tá super animado, e ele começa a falar aquilo e gritar aquilo aleatoriamente. A gente tem um time skip de alguns dias e a gente vai ver então a polícia visitando aquele local. Tem pessoas, cadáveres por todos os lados, tá? Eles não conseguem identificar a causa daquilo, os períodos de decomposição são diferentes, tudo é muito estranho, mas é um massacre que aconteceu lá. Então o Hanzawa, investigando o lugar, ele se depara com um jovem comendo arroz puro ali na panela e ele lida com aquilo, recebe o Hanzawa de maneira super natural. E o Hanzawa também, ele é um jovem, ele é uma criança ainda, então o Hanzawa tenta ser gentil com o menino e aí ele pergunta o que aconteceu lá. Primeiro a gente vê que o jovem Hyakawa, ele se surpreende em algum momento quando ele cumprimenta o Hanzawa. Ele já percebe ali que o cara não acredita em nada e isso já surpreende ele. Quando ele explica o que aconteceu, ele só diz assim, eu vi uma pessoa, ela tinha um especial, eu peguei esse especial dela, esse poder, né, que ele acreditava, eu peguei esse poder especial dela e usei, e eu achei legal, aquilo me fez bem e eu fiz com outras pessoas também. Então basicamente ele pegava as maldições de uma pessoa e espalhava pelas outras, o que acabou fazendo isso e matando todas as pessoas que estavam no lugar. E quando ele é perguntado sobre o que ele quer fazer lá fora, ele diz que quer comer carne e que ele vai procurar o destino dele, que a pessoa que é o destino dele que vai salvar ele. O Hanzawa não dá muita atenção a essa conversa, ele vai ter tempo de falar com o menino no interrogatório, mas é bem curioso e estranho a forma como ele fala. Quando eles estão saindo do prédio, se deparam com outros policiais, um deles está tendo um ataque, né? E a mulher explica que não é só a decomposição dos cadáveres que tá diferente. Quanto mais tu entra no prédio, no local, mais a fundo de algum ponto específico, pior e mais densa aquela atmosfera sombria vai ficando. E o Hyakawa tá ali, então com a presença do Hyakawa, com a ajuda dele, logo o rapaz fica bem. E isso surpreende o Hanzawa. Ele percebe alguma coisa e ele pergunta pro menino, tu é vítima ou tu é agressor em toda essa situação, afinal de contas? Ele pergunta de maneira descrente e clara, afinal de contas, sobre aquilo que aconteceu, foi tu que matou todos eles ou tu tava te escondendo de quem quer que tenha feito isso, sabe? É uma pergunta clara de um policial. E aí a gente volta hoje pro Hyakawa mais velho, ainda conversando com o Hanzawa, ainda falando sobre o destino dele, que é uma pessoa que um dia ele vai encontrar, que ele vai encontrar esse destino, que quando ele encontrar ele vai saber quem é e que é essa pessoa que vai salvar ele. E aí a gente vê ele encontrando o Mikado na livraria, naquele primeiro episódio que a gente viu como tudo começou. Depois do encerramento a gente vê então o Hanzawa com a esposa dele na rua e ele vai acabar esbarrando com a Erika Hyura. Nesse momento, quando a Erika e o Hanzawa acabam ficando sozinhos, ele confronta a menina, por saber o nome dela, sobre tudo que ele descobriu sobre o cadáver, aquela boneca de membros que ela criou, sobre desaparecimento de pessoas, sobre coisas que têm acontecido estranho, que ela sempre pareceu estar envolvida, e quando ela tenta amaldiçoar ele, né, pra se livrar dele, ela se surpreende e fica desesperada porque ela não consegue fazer nada. Afinal de contas, a falta de crença do Hanzawa é tão forte que ela não consegue amaldiçoar ele, porque tu precisa acreditar em alguma coisa para que essas maldições funcionem, que elas consigam te afetar. É algo que a gente já aprendeu nos outros episódios. Ela tá desesperada com essa situação, por ele saber sobre o que aconteceu com ela, conhecer ela, saber o nome dela e por todo aquele interrogatório. Então ela vai ligar pro guarda-costas dela e enquanto ele tá a caminho, a gente se depara com a esposa do Hanzawa. Ela aparece do nada, já tinha saído da loja, ela aparece
do nada, e esse é o momento perfeito pra Erika Hyura. Porque nesse momento ela dispersa a maldição pra cima da mulher, porque o Hanzawa pode não acreditar, mas a esposa dele acredita nessas coisas. E nesse momento a Erika Hyura consegue fugir com a ajuda do guarda-costas dela, e o Hanzawa não persegue eles, afinal de contas a prioridade dele é cuidar da esposa, que de repente cai no chão com os olhos sangrando, amaldiçoada. E aqui acaba o episódio. Esse episódio ele é perfeito pra finalmente explicar o passado do Hyakawa pra gente, e agora fica mais claro pra vocês por que essa falta de tato social dele, essa maneira de agir despreocupada, sem ligar pros sentimentos das pessoas. Ele nunca teve este tipo de vínculo. Ele nunca teve relacionamentos ou vínculos afetivos com pessoas. Ele funcionava como uma máquina onde ele ia lá, curava as pessoas e era isso. Ele não teve nem vínculo com a própria mãe, como a gente vê nesse episódio. Então isso explica muito do porquê dele agir dessa forma, sempre despreocupado, tipo assim, sem nenhum dado social, literalmente, sem pensar em como as pessoas em volta vão reagir ou como alguma coisa pode afetar elas. Eu disse que ele é irritante, mas existe um background muito intenso que explica tudo sobre ele, e finalmente aconteceu. Eu fiquei surpreso e bem feliz em como esse episódio foi desenvolvido, porque eu acho que a direção acertou em cheio em como eles estruturaram ele, né? Como eles reestruturaram a história que tá no mangá pra colocar aqui nessa adaptação, o que eles cortaram, o que eles colocaram. Acho que ficou tudo bem explicadinho, bem claro. Talvez não seja tão fácil de entender em algum momento, então eu espero que esse vídeo te esclareça algumas coisas, ou vai lá e assiste de novo, que eu sei que vai ajudar bastante se foram algumas dúvidas muito grandes pra você. Eu tenho certeza absoluta que esse episódio te deixou muito mais empolgado pros próximos episódios e pra resolução de toda a trama de Sankaku Mado. Então deixa aí nos comentários o que você achou do episódio, o que você tá gostando, expectativas, né, pra coisa daqui pra frente, que tá ficando cada vez mais intensa. Deixa aí nos comentários, eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo, tchau, tchau!